Ora, leituras de novembro foram menos do que... Acho que foi o mês que eu li menos livros e provavelmente também foi o mês em que dei mais 5 estrelas. Portanto, menos mas melhores. Bom, também foi influenciado aqui por uma coisa que... Vamos já falar desses livros. Que é a minha releitura anual do Senhor dos Anéis. Este foi o 10º ano consecutivo em que eu li o Senhor dos Anéis. Eu estou a mostrar-vos as edições que tenho. Ainda não tenho, mas tenho que tratar disso. Ainda não tenho uma edição em que tenha os 3 textos com a versão revista de 2000 e troca o passo. Só estas 2 torres é que têm o texto revisto. Estes 2 são edições mais antigas e, portanto, são anteriores a 2004, salvo erro, e por isso mesmo não tenho o texto revisto. No entanto, as edições que eu estou a ouvir em audiobook já têm o texto revisto. E eu ainda estou na dúvida se gosto mais destas ou se gosto mais das outras que eu costumava ouvir. Porque estas que eu estou a ouvir que tenho estado a ouvir nos últimos 2 anos, são as que têm... portanto, o ator que faz de Gollum é que faz todas as vozes de todas as personagens que aparecem no Senhor dos Anéis. É fantástico nesse nível. Mas eu já estava habituada à cadência do Rob Inglis, acho que é o nome do outro ator. Pronto. E eu tenho uma relação um bocado estranha com o som. Já com as músicas é a mesma coisa. Se eu me habituo a uma versão da música, eu tenho muita dificuldade em ouvir outra versão. Porque eu estou sempre à espera que as coisas caiam em certos sítios, em certos ritmos, e quando não têm, depois não clica cá dentro da mesma maneira. Posto isto, é sempre fantástico regressar à Terra-média. Como eu estava a dizer, foi o 10º ano consecutivo que li O Senhor dos Anéis. Nem todos os anos faço as leituras mais atentas, não é isso que eu estou à procura no Senhor dos Anéis, pelo menos não é todos os anos. Às vezes é o conforto de regressar a alguns dos meus momentos favoritos do Senhor dos Anéis. O Regresso do Rei é sempre o livro que eu dou menos atenção. Às vezes nem chego, exatamente, muitas vezes não chego ao The Scarring of the Shire, que é um dos últimos capítulos, porque para mim, a partir de certa altura, a história acabou. E é mentira, a história não acabou, mas para mim, na minha cabeça, acabou. E portanto, quando chego a essas partes, fico sempre muito surpreendida com algumas das coisas que ainda acontecem pós o ponto que eu acho que o livro acaba. Não é que eu não saiba que elas existem, mas pronto, enfim. Eu acho fantástico que ao fim de 10 anos, ao fim de 10 releituras destes 3 livros, ao Senhor dos Anéis, eu tenha sempre mais alguma coisa para me surpreender, mesmo já sabendo muita coisa. Há sempre coisas que me chamam mais a atenção num ano, outras que me chamam mais a atenção no outro, e é fantástico. Eu acho que já cheguei a fazer uma série de vídeos onde eu mostrava, ou não, falava sobre alguns dos meus momentos favoritos de cada um dos livros. Gostava de fazer um vídeo onde falasse um bocadinho mais sobre esta experiência de 10 anos de ler Senhor dos Anéis. Portanto, vou deixar outros pensamentos para esta altura. Obviamente é sempre fantástico regressar à Terra-média e foi igualmente uma boa experiência este ano. Depois li Orfeia, da Joan Harris. Este livro faz parte de uma série de livros que a autora tem, que se passam num mundo que ela criou, que se chama Honeycomb, e que está muito inspirado em folclore, em específico. Este e alguns dos outros têm por base algumas baladas
Child's Ballads, que têm não só folclore à mistura, folclore algum dele que conhecemos de alguns contos tradicionais na Europa Central e aqui na Península Ibérica também, mas que também, às vezes também têm, estas baladas têm também recontos ou adaptações de coisas que vêm de textos que vêm da Antiguidade. Portanto, se calhar coisas que conhecemos dos gregos e dos romanos. Este Orfeia, em específico, é um livro que lida com o luto. Ele lida com o luto de uma mãe e a maneira como ela lida ou não com esse luto. Muitos destes livros têm um pé no nosso mundo e outro em Fairyland, ou algo que na Terra dos Fae não é necessariamente fadas. Aliás, ela até costuma lhe chamar de Silken Folk, porque é Silken, de tipo silk, porque faz mais sentido do que aquilo que nós associamos nos dias de hoje a Fae, especialmente se estão mais habituados a ler nos Fae de coisas mais contemporâneas e não na tradição antiga mais antiga dos Fae, em que eles são criaturas, pessoas, coisas interessantes, muito interessantes. Eu adoro os livros desta série. Ainda por cima estes são ilustrados, como aquilo que eu estava a dizer. Tem uma parte em Londres e tem uma parte em Ferry. Depois li o Maiden Mother Crone, a collection, também da Joanne Harris, que reúne os livros A Pocket Full of Crows, porque isto é uma série de novelas, e A Maiden Mother in Crone. Maiden, A Pocket Full of Crows. Mother, The Blue Salt Road, que são as que eu já tinha lido, ou novelas que eu já tinha lido, e Crone, Orfeia. E porque é que eu fui à procura do Maiden Mother? Eu não reli as novelas, mas entre cada uma da novela existem pelo menos um conto. E eram os contos que eu estava interessada em ler, porque tem na mesma este tema de Maiden, Mother, Crone, e é sempre fantástico ler Joanne Harris e pronto, gostei bastante de ler. E não estão, a dos contos tem uma outra abordagem ao tema, que é uma coisa que eu acho interessante na Joanne Harris, é que ela consegue ver o mesmo tema de várias perspectivas e abordar de maneiras diferentes. Nem todos os autores conseguem fazer, e ela consegue fazer de uma maneira brilhante. De seguida li The Forest of a Thousand Eyes, da Frances Hardinge, ilustrado pela Emily Gravett. É a minha segunda Frances Hardinge, o que é que eu queria dizer? Já não sei. É a minha segunda Frances Hardinge do ano e é fantástico. Gostei deste livro de uma maneira diferente do que o outro que eu tinha lido no mês anterior. As ilustrações são absolutamente fantásticas. Este livro é sobre uma floresta que tem imensos olhos. É sobre como os humanos estão separados. Vou voltar a esta ilustração. Portanto, nós partimos deste sítio onde a nossa personagem principal, Feather, que é uma jovem,
ela e a sua comunidade vivem neste espaço. Este espaço faz parte da muralha. A muralha foi algo construído pelos humanos para impedir a progressão da floresta, porque esta floresta tem vida, as árvores parece que estão vivas, os animais têm o seu próprio propósito, e tudo quer entrar e quer destruir a muralha, aquilo que os humanos fazem, ou têm, ou a maneira como eles vivem. Ao longo do tempo e com a progressão da floresta, a maior parte das comunidades ficaram isoladas, e cada uma acha que são os últimos, que não existe mais ninguém, porque as maneiras de viajar na muralha, devido à erosão e outros elementos naturais, e outros que não tão naturais quanto isso, fizeram com que seja muito difícil, não impossível, mas muito difícil. Então as pessoas perderam a comunicação entre si. E como é perigoso viajar na floresta, cada comunidade acha que está sozinha. Cada comunidade tem uma especialidade de coisas que sabe fazer, coisas que tem, enquanto que há outras que não têm e que já não sabem fazer, e que há conhecimento que até poderá estar completamente perdido se não houver outra comunidade que o tenha. Existe algo no início do livro que faz com que a Feather e a sua... como é que se diz ferret em português? É mais fácil mostrar uma imagem. Esta coisinha fantástica, fofinha. Vão numa viagem, e nessa viagem Feather vai conhecer outras comunidades de pessoas, vais saber mais coisas sobre a floresta e vais chegar até ao mar. É fantástica esta história, pronto. É uma história sobre sobrevivência, é uma história que tanto pode ser lida por público juvenil, mas também para adultos que gostem de fantasia e que gostem de ter uma esperança na humanidade. Foi isso com que eu cheguei ao final, que haja, é na interação, é na partilha entre comunidades que poderá estar uma melhor sobrevivência. Portanto, sim, é uma boa história para os tempos negros que vivemos e que parece que se aproximam. Regressei a Discworld com Going Postal, do Terry Pratchett. Este livro faz parte de duas séries, portanto, faz parte de uma duologia em que a personagem principal é o Moist von Lipwig, que é um nome fantástico. O Moist é um charlatão. Ele vive para esquemas. Aliás, aquilo sai-lhe naturalmente. Ele está sempre a criar esquemas. No início deste livro ele foi apanhado e o Lord Vetinari, que é quem gera a grande cidade de Discworld, Ankh-Morpork, faz-lhe uma proposta irrecusável. De qualquer semelhança a algo que possa parecer mafioso, sim, era esse o propósito, em que Moist vai ter que recuperar o sistema postal de Ankh-Morpork. Como é que um livro de fantasia nos fala sobre capitalismo e sobre práticas liberais que são feitas e que acabam por destruir imensa coisa, e que
através de esquemas, estão a manipular a vida das pessoas. Este livro tem algumas discussões que podem passar ao lado, quem não está atento, mas que são absolutamente fantásticas. Aliás, uma das coisas que eu gosto imenso em Discworld e Terry Pratchett é que ele fala de coisas extremamente mundanas e do nosso dia-a-dia e críticas de alguma maneira, algumas mais do que outras, mas com bastante crítica. Outras são apenas apontamentos a apontar o ridículo de algumas situações, e isto está muito bem abordado neste livro. Aliás, este livro deu-me vontade de regressar a Discworld. Já o Masquerade tinha feito isso, não lembro quando é que eu falei nele num vídeo recentemente, mas de outra maneira, e o Going Postal fez-me ter vontade. Porque eu estava a dizer, isto faz parte de 2 séries. Portanto, existe mais um livro com a personagem do Moist von Lipwig, em que exatamente é o que se chama Making Money. Eu não sei muito bem o que é que vai acontecer neste livro, mas se seguir os acontecimentos deste, eu acho que ele vai começar a mexer num banco. Não sei, mas faz sentido com alguns dos acontecimentos que são abordados no Going Postal. A outra série de que este livro faz parte é uma série que está ligado à Revolução Industrial. Existem outros livros anteriores que têm algumas revoluções industriais. Uma delas eu acho que é a do cinema, há uma que está relacionada com o exército, há uma que está relacionada com a imprensa escrita, especificamente. Esta está relacionada com os Correios, que foi algo que já existiu e que o Moist von Lipwig vai colocar novamente a funcionar. Eu adorei esta leitura. A ideia era ler também o Making Money, mas depois não aconteceu. Li também The Wizard's Guide to Defensive Baking, o meu primeiro livro da T. Kingfisher. Não sei o que é que eu estava a tentar dizer. Gostei bastante. Foi uma prenda da Ana do The Phoenix Flight. E obviamente um livro em que há magia, e magia ligada com comida. Sign Me In. É o tipo de livro que eu gosto. O humor também é muito interessante. E pronto. Eu gostei imenso da escrita da autora. Estou tramada porque tenho pai montes de outras coisas para ler da autora. A última coisa que eu li foi este fantástico volume de banda desenhada, é o Frankenstein, da Mary Shelley, a adaptação do George Bess para banda desenhada. Eu gostei bastante do Frankenstein, da Mary Shelley. Não era aquilo que eu estava à espera do livro quando o li. E acho que esta é uma boa adaptação. A arte do George Bess é fantástica. No entanto, tenho uma coisa a dizer, que é, eu não recomendo começarem a leitura do Frankenstein por esta adaptação. Recomendo lerem o livro e depois, se gostarem, lerem a adaptação. A arte é fantástica, mas é uma adaptação, obviamente que não tem tudo, faltam umas coisinhas que, se vocês conhecerem já a história, vão ler a adaptação de outra maneira, vão completar a informação que falta, porque há muita coisa que pode ser dada através de imagem. Não vou dar nenhum contexto do que é que se passa aqui, mas há outras que se calhar faz mais sentido se já conhecerem a história primeiro. No entanto, é um álbum fantástico. Tenho que um dia destes espreitar o do Drácula, porque eu gosto bastante também do Drácula e acho que pode ser uma adaptação que também esteja bem feita. Foram estes os livros que eu li em novembro. Ficaram interessados em algum? Já leram algum? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.